Fala, peregrino, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. E nesse vídeo de hoje nós vamos analisar um comentário interessantíssimo, como eu sempre digo, né? Que o cidadão aqui falou o seguinte, né? Que toda religião, de forma consciente ou inconsciente, trabalha para a maçonaria. Vamos analisar de forma pormenorizada, nesse ponto de vista muito especial aqui do Zitinho Barbosa, certo? Então já vamos ver essa questão relacionada a essa pergunta dele, né? Essa afirmação foi uma pergunta, é só pesquisar, ele foi meio ofensivo, hein? Quem não acreditar, o gado que não acreditar que vai pesquisar. Então vamos ver, será que a maçonaria, né, controla as religiões? Vamos entender esse contexto. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. Se você está chegando aqui agora pela primeira vez, vou fazer um convite do fundo do meu coração que faça a sua inscrição aqui no canal Fatos Maçônicos. Já deixa o seu like aí e ative as notificações, assim você fica por dentro de todos esses assuntos que orbitam a maçonaria, certo? E obviamente queria deixar um recado para você que é uma pessoa muito especial, né, que pensa no futuro. Faça um planejamento financeiro através do consórcio. Dá uma olhadinha nesse recado. Existem e você sabe bem disso. Para tudo é necessário planejamento. Já pensou em fazer um planejamento financeiro? Ninguém melhor do que uma pessoa tecnicamente habilitada para isso. Por isso que eu tenho uma parceria com a Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Consulte um dos nossos especialistas. Ele vai lhe apresentar um plano concreto de planejamento e investimento que realmente pode mudar a sua vida, através do consórcio imobiliário de altos bens e serviços. E se você não pensou nesse assunto ainda, faça uma consulta. Você vai ver que vale muito a pena. Use o código 7777 no WhatsApp aqui embaixo. Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Um negócio de irmão para irmão. Então a questão aqui é a seguinte, aqui foi a pergunta do querido, deixa eu pôr aqui, ó, como eu falei aqui, o Zitinho Barbosa 9986, né, que foi no vídeo antigo que eu fiz, né. Um forte abraço aos irmãos evangélicos, né, irmãos, porque nós temos a mesma essência, né? Não que eu seja evangélico, né? Nem estou falando que tem evangélicos ou não tem, né? Mas tem muitos evangélicos na maçonaria e sempre teve desde o começo da história, né? Como o meu querido, falando protestante de forma geral, o Desagulier, por exemplo, James Anderson, que eram pastores, né? Um era anglicano, o outro era presbiteriano. Então, o Zitinho Barbosa aqui, ó, vai enganar outro. Cara, um forte abraço para vocês, Zitinho. Os caras já chegam com o pé no peito, como fala. Vai enganar outro. Toda religião, conscientemente ou inconscientemente, trabalha para a maçonaria. E o gado que não acreditar é só pesquisar. Ah, que maravilha, muito espirituoso. Eu adoro, sabia que eu adoro? Tem uns comentários assim que eu acho um barato, né, cara? Como é que a pessoa se dispõe a fazer um tipo, é um total desconhecimento, né? Total desconhecimento. Nós vivemos num mundo, né? Não é uma característica. Aqui no Brasil é mais preponderante esse tipo de atitude, né? Eu estou falando com relação à falta de conhecimento e ignorância, né? Ignorância no sentido que a pessoa às vezes não conhece o assunto, né? E não tem, não tem disposição, não conhece e não quer conhecer. Isso que eu quero falar. Né? Então isso é ignorância, né? Não quer conhecer e quando não quer conhecer, não procura se aprofundar, não procura criar um conceito, né? Conceituar aquele assunto para será que é de verdade, né? Eu acho que uma pessoa de bom senso, qualquer pessoa de bom senso, na verdade, inclusive já ouvi falar dessas questões, já falaram para mim isso daí, né? Que a pessoa tinha muitas pessoas, na verdade, né, não foi só uma vez, mas que a pessoa tinha um determinado preconceito porque ouviu falar de maçonaria e caiu naquelas histórias das teorias de conspiração, mas quando ela foi pesquisar de verdade, ela viu que era uma outra coisa, daí ela conseguiu separar, né? Opa, isso aqui é teoria de conspiração, né? E a maçonaria é uma outra coisa, totalmente diversa a isso que o pessoal fala. Né? Mas muita gente não tem esse tônus, essa disposição de fazer uma pesquisa mais profunda para procurar entender do que se trata a maçonaria, daí vem essas pérolas fantásticas. Mas, como eu falei, não é uma... As pessoas não têm... assim...
puta, não quero ser muito ofensivo. Não tem a disposição, né? Seria falar, não tem a disposição de procurar um aprofundamento nessa questão. Mas claro, né? Nem cada um na sua, né? Cada um tem o seu entendimento. Isso é uma questão, né? E não é, como eu falei para você aí, não é uma característica somente brasileira, né? Eu falo aqui no Brasil é muito preponderante, porque isso daí vem diretamente de uma falta de estudo, de pesquisa, né? Sendo que a maçonaria é justamente o contraste dessa história, né? Que o maçom deve ser um pesquisador, deve se aprofundar, tem uma série de simbolismo, tem uma série de história, antropologia, metafísica, ligado? Então carece, né? O cara que faz parte da maçonaria tem que ser um pesquisador, senão ele vai lá, eu acho que, sei lá, cara, para participar de um clube do bolinho, não é bem assim a parada, né? Tem muita coisa envolvida, tem as questões. Claro, obviamente, né? Nós temos irmãos, assim, sempre é cada um no seu quadrado. Né? Então tem irmãos que nem eu, por exemplo, eu gosto muito da doutrina maçônica, né? Gosto de escrever, gosto de pesquisar, gosto de fazer livro, assim, então eu gosto, né? Gosto de me aprofundar na questão. Tem irmãos que são mais dados à caridade, né? Tem irmãos que são dados mais à parte social, então eu gosto de eventos e tal, né? Cada um não tem problema, tem irmãos que são muito mais ligados à questão da política, né? Então eu gosto de trabalhar, por exemplo, lá no Grande Oriente ou na sua grande loja, etc. Cada um, assim, com suas disposições, né? Eu fiz um vídeo aqui muito bacana, né? Que eu falei assim, a maçonaria te dá aquilo que você quiser, né? Se você quer estudar, você tem um espaço, pô, show de bola para você estudar. A maçonaria é muito rica, a doutrina é extremamente rica, né? Fala de elementos tradicionais, né? Elementos que são natos assim em várias culturas. Então, enfim, te dá aquilo que você quer. Voltando ao assunto aqui do vídeo, né? Então você vê como essa questão, né, não tem pé nem cabeça, na verdade, né? Porque a maçonaria, né, como organização, ou seja, a maçonaria organizada, né? Organizada, ela é do século de 1717, século XVIII, né? Como é que ela vai? E tem muitas religiões que, na verdade, são muito anteriores. Você pega lá a Igreja Católica, pô, do ano zero, a Igreja... a divisão lá dela lá com a igreja, com os patriarcatos ortodoxos, né, 1050, né? Daí você pega o Lutero, né, o protestantismo começou a partir aí de 1595, 1594, se eu não me engano, né? Ou seja, século XVI, isso. E a partir desse momento começou o calvinismo, o luteranismo, o calvinismo e o protestantismo, vamos pôr assim, mais ortodoxo, conservador, depois os mais liberais, depois os pentecostais, os neopentecostais, né? Então, talvez aqui o Zitinho esteja magoado aí com alguma linha religiosa, né? E a maçonaria não tem nada a ver com isso, na verdade. Os membros, sim, né? Que daí traz muita confusão, porque a maçonaria deixa essa liberdade, né? O cidadão lá que é maçom, o irmão, ele pode proferir a religião que ele quiser. Se o cara quiser acreditar, que nem tinha uma veinha aí que ficou famosa aí, que tava rezando lá, ela pensou que era, não sei lá que santo, não lembro, mas ficou famosa que estava rezando para um santo lá e era o bonequinho do Senhor dos Anéis. Coisas do Brasil, né, cara? Então, mas a pessoa acredita naquilo que ela quiser. Quer ser cristão, quer ser um católico, quer ser um protestante, quer ser um pentecostal, né? Um pentecostal quer ser um ortodoxo, um cristão, um católico ortodoxo, fica liberado. Quer ser, qualquer religião, cara. Quer ser da fé Bahá'í, pode ser da fé Bahá'í, não tem problema. Quer ser muçulmano, sabe? Isso é uma opção que vem, né, junto com a nossa cultura, familiar, né? Vem junto com essa nossa cultura familiar, e às vezes muitas pessoas seguem seguindo, né, com perdão da redundância, a sua vida naquela cultura religiosa, né? É um aspecto, né? Nós temos esse lado, né, dessa busca interior. A religião, sim, ajuda, né? E mesmo a maçonaria, ela fomenta, né, que o pessoal, a religião é contra a maçonaria, mas a maçonaria não é contra a religião de forma nenhuma, né? Isso eu estou falando, assim, é só você pesquisar, né, os objetivos, as bases do que trata a maçonaria de fato, né? De forma nenhuma é contra nenhuma religião, sabe? Por mais existem religiões que são cabulosas aí também, né? Mas mesmo assim, a pessoa tem um livre-arbítrio, né? A escolha dela, ela faz o que quiser. E como colocado a essas linhas, ou as linhas religiosas, a grande maioria é muito mais antiga. Como é que a maçonaria se organizou no século XVIII, como eu bem falei, né? Teve seu primeiro grão-mestre foi o Anton Sauer, né? Traduzindo assim, mas... como é que esse cara aí
ia controlar, né? O cara era um bibliotecário, ia controlar as religiões do mundo. Nossa, cara, é uma viagem completa, cara, eu acho cansada, né? Mas beleza, né? Não tem pé nem cabeça essa história, só para você tá acompanhando. Não tem, a maçonaria é um troço sério, cara, sabe? O objetivo é outro, é uma busca da essência, né? Tirar os vícios, fomentar as virtudes, fomentar os valores, certo? Então é isso do que se trata, não é controle. A maçonaria não tem interesse de controlar nenhuma religião, né? A religião tem a linha assim, ó, que nem eu falo nos meus livros ali. Para quem não conhece, encontre lá no meu site, ó. Deixa eu pôr aqui, comentário aqui, eu tenho meu site aqui, ó. Só você vir aqui, tem os livros aqui, ó. Aqui o início, página de início. Na página de início, vai. Porra, agora a internet não funciona. Na página inicial, ali, luismiller.com.br. O link está aqui embaixo. Tem a parte dos livros aqui, tem os cursos também, né? Pô, me ajuda aí, compra o curso aí, certo? Tem uma série de livros que eu trato até de teologia, né? Eu tenho essa questão dessa formação em teologia, em filosofia, então eu gosto muito, né? E tem e-books também, tem lá na Amazon.com, certo? Então encontro lá na Amazon também, certo? Então, eu sei que eu estou falando, né? Sou professor de religiões comparadas, para quem não sabe. Então, um troço que um assunto, né? Um assunto, assim, um troço no melhor sentido da palavra, me perdoe, assim, isso é um sacrilégio falando desse jeito, né? Mas é um assunto, assim, estou falando a questão das religiões comparadas, né? É um assunto que me traz muito, eu gosto muito, né? Me traz muita satisfação. Conheço com determinada profundidade, né? Quem eram os sumerianos, né? Pessoal lá da escola da tradição, da escola do Tao primordial, também os links estão aqui embaixo, sabe muito bem disso, né? Tem o curso lá de religiões comparadas, né? De forma antropológica, né? Observando como que essas religiões antigas viam a morte e a ressurreição, sejam mesopotâmios, sejam egípcios, sejam babilônicos, sejam fenícios, né, e outros sejam nórdicos, ou sejam, sei lá, ameríndios, né, certo? Então tem todas essas disposições lá no curso lá da escola do Tao primordial, que o link é a escola da tradição, você fala da tradição primordial. Pois é, então, você que é uma pessoa fantástica, né, você já percebeu, né, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que a maçonaria não controla nenhuma religião, a maçonaria tem mais que cuidar da sua vida mesmo como faz, né? E não quer ficar metendo sua colher, né? Não meta a colher, né? Nessas histórias. Tem que mais cuidar da sua vida. A maçonaria já tem toda a sua problemática, suas questões, suas separações, suas questões estruturais, né? Se fosse controlar a religião, se fosse controlar alguma coisa, eles não conseguem muitas vezes controlar o que está acontecendo. Então, na verdade, é um sarro ver esse tipo de comentário. Mas agradeço aqui ao querido, como é que é o nome dele? O Zitinho Barbosa, pelo comentário. Pode fazer outros comentários aí que vão gerar vídeos aqui para nós aí, para a gente bater um papo bacana, descontraído, né? Trazendo informação, essa que é a ideia. Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Conheça mais lá do meu material no meu site luismiller.com.br. Um fortíssimo e grande abraço.